Bom dia a todos. Que a espiritualidade amiga desta casa, que toda a espiritualidade desta casa seja cada vez mais abençoada e nos abençoe. Nós agradecemos o convite e hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. E no item 11 e 12, nós vamos estudar sobre orgulho e humildade. É um capítulo extenso, um item extenso, não vamos lê-lo todo, vamos só pontuar alguns pedaços importantes. E ele nos diz assim, o bispo de Argel: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E mais adiante ele nos diz assim: sem a humildade, apenas vos adorneis das virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Nós sabemos que todos nós, salvo raríssimas, como o metal mais precioso que ainda não foi descoberto, são os espíritos missionários, os espíritos iluminados que renascem na Terra. São raríssimos. Sabemos que todos os habitantes do planeta Terra são espíritos doentes, são espíritos que renasceram neste planeta de provas e expiações, que está passando pelo momento de transição, mas ainda é um planeta de provas e expiações. E por que um planeta de provas e expiações? Porque sofremos profundamente em diversos níveis de uma doença chamada orgulho e a sua metástase, egoísmo. Porque o orgulho, ele é o pai do egoísmo. E o orgulho, ele também é pai da vaidade. E a vaidade é uma doença tão sutil que ela vai contaminando a criatura a ponto de, nos seus píncaros, ela fazer a criatura perder o senso, o bom senso, e a torna tola. Outra metástase do orgulho é a ganância, a ânsia de poder, porque é filho do egoísmo. Tudo isso vem nos infelicitando há muito tempo. E na ilusão fanática da vaidade, muitas vezes nós terminamos os nossos discursos como espíritas, por exemplo, dizendo: mas nós somos espíritos muito antigos, já estamos aqui há muito tempo. É verdade, estamos mesmo, mas quando nós olhamos para nós, e eu devo dizer que nós hoje somos a nossa melhor versão, quando nós olhamos profundamente, sinceramente para dentro de nós, nós devemos admitir, finalmente admitir, principalmente nós que estamos nas fileiras cristãs espíritas, que estamos de posse do Consolador prometido todos os dias, devemos olhar para nós com profunda sinceridade e dizer: meu Deus, se essa é a minha melhor versão, quanto trabalho eu tenho que ainda morejar dentro do meu coração para eu me tornar um espírito melhor. O quanto eu preciso ser verdadeiro, e esse trabalho é imenso. Mas o que está acontecendo conosco é que nós já estamos de
posse desse cabedal de luz, porque o Cristo já veio à terra, Ele já nos deixou o Evangelho, a boa nova, mas nós recebemos também dele o Consolador que Ele prometeu lá atrás, que é a doutrina espírita, que é a certeza da imortalidade, que é a certeza de que os mundos são habitados, que não há vida só no nosso planeta e que o amor de Deus cria incessantemente imensos orbes e que Jesus é o nosso governador. E quando a gente pergunta quem é a verdade, nós titubeamos, porque ainda não nos conscientizamos que Jesus disse lá atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos passando pelo momento de transição. As nossas angústias estão cada vez mais nos infelicitando e abarrotando os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, a sala 14, com pessoas que estão desistindo da vida, porque na realidade essa angústia que faz com que a gente não perceba, ou que a gente perceba com ostensividade que está faltando alguma coisa, porque eu tenho carro, porque eu tenho o melhor plano de saúde, porque eu tenho uma casa de campo, uma casa de praia, eu tenho dinheiro para ir para o exterior, ou que eu não tenho nada e materialmente me falta tudo, a angústia é a mesma. E quando eu enlouqueço, porque esta é uma característica da transição planetária, está em A Gênese, capítulo 18, a marca característica do momento de transição da humanidade: suicídio e loucura. A loucura é eu achar que para eu ser eterno, eu tenho que aplicar botox, que eu tenho que fazer todas as plásticas. Ok, nada contra. Mas eu preciso trabalhar a minha eternidade verdadeira, que é a minha eternidade espiritual. E para isso, eu preciso olhar para dentro de mim com verdade, com justiça e dizer: eu sou muito egoísta, eu ainda sou muito orgulhoso e eu preciso trabalhar. Emmanuel, na lição número 7 do livro Esperança e Luz, existe uma lição que se chama As Sentinelas da Luz do Santuário. Quando eu li pela primeira vez e estudei junto com um amigo querido, seu José Maria de Uberaba, amigo de 40 anos do Chico Xavier, seu José me chamou a atenção dizendo que essa lição de Emmanuel, de um livro de 1990, as sentinelas da luz do santuário somos nós. Porque as sentinelas da luz do santuário no tempo do Cristo eram as sentinelas que eram colocadas no templo para tomar conta de um fogo que havia lá, que nunca se apagava. Então era da responsabilidade das sentinelas que esse fogo, esse óleo que alimentava esse fogo, jamais faltasse, escasseasse. E que as sentinelas da luz do santuário, hoje, somos nós, os cristãos espíritas. Somos nós que precisamos diariamente dar testemunho do Cristo em nós. Ah, Marisa, você vai dizer: eu não sou Paulo de Tarso ainda. Mas esse testemunho do Cristo em nós não precisa se dar nas grandes coisas, porque o nosso orgulho nos faz pensar que quando eu me proponho a ser um ser melhor, eu estou aqui para fazer grandes coisas. E esse testemunho é o humilde testemunho que se faz na obscuridade, principalmente naquele momento em que nós cogitamos estar sozinhos. É quando eu, egoisticamente, bebo num bar e vou dirigir o meu carro dizendo assim para o meu amigo: não, eu posso ir para casa sozinho porque eu ainda estou ciente. E aí eu não tenho paciência para esperar no sinal que ninguém está passando e eu avanço e atropelo alguém. É quando eu chego em casa, num dia de canícula, de sensação térmica de 53 graus, e eu chego na minha casa doido para tomar aquela água geladinha que eu enchi do filtro e botei na geladeira, e quando eu chego em casa eu não encontro aquela garrafa cheia, e eu faço um escarcéu dentro da minha casa, dizendo para os meus filhos, ou para quem quer que palmilhe comigo na minha família, na minha casa: vocês deixaram vazio
o recipiente que eu enchi. Quando eu esqueço de ser a paz, eu não sou a sentinela da luz. Quando eu me esqueço de que somos nós um só com Deus, eu não estou sendo a sentinela da luz. Eu sou a sentinela da luz do santuário divino, porque eu sou centelha divina. Quando eu faço a paz, quando eu compreendo que o meu conceito e o nosso conceito de fraternidade ainda é um conceito muito exclusivista, é o meu Deus, é a minha casa espírita, é a minha família. Quando nós nos postamos contritos para orar, ainda dizemos meu Deus, e o Deus é nosso. O país é meu país, a minha bandeira, quando deveríamos já estar conscientes de que a minha pátria é o meu planeta. A minha pátria verdadeira no mundo físico é o meu planeta inteiro. Porque o lixo, por exemplo, que eu coloco do lado de fora, eu tiro apenas da minha casa física, mas o meu lixo vai continuar dentro da minha casa planetária. É minha responsabilidade nas pequenas coisas. Mas Marisa, eu economizo água, mas o meu vizinho, o meu egoísmo e o meu orgulho está sempre me fazendo olhar para o erro do outro e me esquecendo de me conscientizar que tudo começa em mim. A paz precisa começar em mim. Quando André Luiz perguntou no livro Ação e Reação para o assistente Druso qual era a influência que o ser humano encarnado tinha na natureza, o assistente disse para ele assim: André Luiz, se os seres humanos encarnados se conscientizassem da influência que o seu pensamento tem na natureza, eles viveriam em estado de prece. Por essa frase, nós temos um vislumbre do tamanho da responsabilidade que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Nós somos as sentinelas da luz do santuário, porque nós somos os portadores da doutrina da imortalidade. E é imaturidade espiritual nossa pensarmos que eu vou jogar o papel do picolé na rua porque o gari precisa trabalhar, e que isso não é da minha responsabilidade. Eu estou me esquecendo de lembrar que eu sou espírito, não é o meu espírito. Eu, espírito, vou reencarnar, muito provavelmente neste planeta, que se eu hoje estou ajudando a infelicitar, quando eu renascer, eu vou encontrar ele muito pior do que ele está. Então, qual é o meu trabalho como espírito encarnado, portador do Consolador prometido? É fazer todo o bem que eu puder, mas desde a hora que eu me levanto, quando eu agradeço pela vida e pela oportunidade, até depois que eu estiver dormindo, porque o que fazemos quando nos desprendemos do corpo momentaneamente durante o sono físico, importa e importa muito, porque se eu não elevo meus pensamentos aos céus, peço a proteção e o amparo dos meus anjos da guarda, eu vou sair de acordo com as minhas más tendências. E o que eu estou fazendo no mundo espiritual? Eu posso ter um pequeno vislumbre. Quando nós acordamos mal-humorados e dizemos, sai de perto porque hoje eu não acordei bem. Você tem um vislumbre das faixas vibracionais que você estacionou durante o sono físico. E aí você já começa o seu dia arrombando a porta do quarto, fazendo uma caratonha com aqueles que palmilham contigo, chutando o cachorro na rua e o cachorro ganindo morde alguém de passagem, e esse que foi mordido vai sucessivamente em acontecimentos infelizes ao longo do dia.
É o testemunho do meu egoísmo, é o testemunho do meu orgulho, da minha falta de bom senso, da minha imaturidade, que é da minha responsabilidade. E quando, por vaidade, temos as epifanias de que nós já fizemos a nossa famosa reforma íntima, que vendemos essa reforma íntima como se ela fosse um aparato das prateleiras espirituais das casas espíritas, aí essa ilusão, esse ufanismo, essa hediondez que o orgulho produz, ele está num grau muito exacerbado, e aí nós estamos mesmo num patamar de doença espiritual alarmante. E nós vemos isso nas nossas casas, nós vemos isso pelas ruas. O fanatismo campeia solto, e o bem-querer, a fraternidade, a real fraternidade, que é amor, nós vamos colocando de ladinho e nos iludindo que colocando a roupinha branca ou vestindo qualquer outra roupa, indo para os nossos templos, nós já estamos nos santificando. Que nós fiquemos bem atentos a isso, bem atento, porque Emmanuel nos diz que todas as instituições serão chacoalhadas, que a mudança de comportamentos e propósitos novos para se instalar, é preciso que haja essa lei de destruição, que destruam paradigmas, que caiam as ilusões, que nós não nos iludamos conosco, que nós todos os dias, com um desejo ardente, e é desse desejo ardente que eu vou falar agora. Nós temos vários ídolos aqui na Terra, quem não os tem, né? Nós elegemos várias personalidades como os ídolos, mas se você perguntar para o seu amigo, para o seu parente, para aquele que palmilha contigo no trabalho, quem é o seu ídolo? Muito dificilmente você vai escutar que o seu ídolo é Jesus. E quando você, porventura, escutar, você vai ouvir que seu ídolo é Jesus com aquele rictus de fanatismo na criatura. Dificilmente você vai escutar com serenidade que o meu ídolo é Jesus. As paixões, elas são vistas porque foram mal direcionadas. As paixões são vistas como algo negativo, mas a paixão que arde dentro do ser humano, porque, como diz o Evangelho, mais próximos dos instintos nós estamos do que os sentimentos, e este é uma característica do nosso planeta, provas e expiações, instintos mais próximos do instinto do que do sentimento. As paixões, quando você já toma conhecimento do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, essas paixões precisam ser bem direcionadas, e uma paixão bem direcionada, ela constrói, ela promove progresso da própria criatura e das coletividades. A paixão, para que a gente consiga construir, ela precisa ser ardente, precisa de um desejo ardente. Ernesto Bozano, ele estudou muito isso, e vale a pena procurar o que é desejo, o que é vontade. Vontade é aquilo que dá e passa. O desejo, ele arde, ele te consome, até que você consiga consumá-lo. Nós precisamos alimentarmos todos os dias dentro de nós o desejo ardente de servir a Jesus. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Nós precisamos, quando se aproxima a época do seu natalício, e ele olha para nós com essa mesma expressão da figura e diz para nós: Jerusalém, Jerusalém, por que ainda me crucificas? Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós damos voz ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, é a ele que crucificamos. São as escolhas equivocadas, Barrabás, Barrabás. E este momento é o momento mais importante que este planeta passa em sua história. Nós estamos trocando a chave vibracional deste planeta. Alguns de nós, muitos de nós,
Estamos sentindo essas mudanças vibracionais e elas aparecem, e Emmanuel descreve nessa página As Sentinelas da Luz do Santuário, quando nos diz: a tempestade se avizinha nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Fala-se do coletivismo, recolhendo-se cada qual num exclusivismo feroz, e fala-se de nacionalismo e pátria, dentro de um mesmo conceito de egoísmo e isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transições. Então, em que estamos vivendo este caldeirão de vibrações, nós já estamos sentindo fisicamente até as reverberações destas mudanças de vibração, quando sentimos muita dor de cabeça, muitos incômodos na coluna, muitos enjoos, onde determinados ambientes já não se coadunam mais com os nossos desejos. Então, é neste momento que este desejo ardente de ser partícipe da construção desse novo mundo, um mundo de criaturas não ainda completamente boas, mas criaturas que estão desejando ardentemente o bem, a paz, a fraternidade, de criaturas que querem que a esperança, que é a filha mais linda do amor, que ela cresça, que ela se espraie, para que as criaturas baldas, cheias de esperança, possam contagiar. O meu papel como cristão, cristão espírita, neste momento de transição, é esperançar, é contagiar com esse desejo ardente de mudança para um mundo melhor, o meu irmão, que está sendo enganado de que não há mais jeito, de que não há mais esperança, de que o ser humano não tem mais jeito, de que nada valerá a pena, desses irmãos que estão enchendo a sala 14, que vêm para cá às vezes com a ideia até de se matar aqui dentro, desses irmãos que estão desesperados nas ruas, praticando todo tipo de opróbrio. Não devemos lhes devotar de maneira alguma repulsa, raiva ou ódio, porque senão diferença nenhuma teremos deles. E nós estamos aqui, nesta casa fundada pelo Espírito Fraterno, nesta casa amparada espiritualmente pela fraternidade de Jesus e de Francisco de Assis, de Frei Luís. Nosso papel é fraternar nosso coração, é dizer: nosso Deus, nossa pátria planetária, nosso irmão, eu sou espírito, e acordar todos os dias com esse propósito de se melhorar e dizer: eu espírito, preciso sair à luta para conseguir as coisas materiais, mas não perder de vista durante o meu dia inteiro de que eu sou espírito e que eu preciso agir como espírito eterno, que acredita nas promessas do Cristo, que acredita na espiritualidade, que tem certeza de que você é eterno. E dentro da minha concepção, dentro deste conceito de eternidade, viver essa eternidade com nobreza na alma, sabendo que o amor, meus irmãos, é a ciência de repetir, de ter paciência de repetir. O irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, conta-nos uma história pequena de Mardônio Lúcius. Ele era nobre, riquíssimo nobre romano, e sua esposa, certo dia, resolveu demandar para outras paragens e foi embora, deixando-o com o filho. A partir daquele momento, daquele desgosto no seu coração, Mardônio Lúcio, ele resolveu, muito rico, que ele se tornaria cristão, e se tornou verdadeiramente cristão, se dedicou às boas obras, fez uma planilha em que alguns dias de semana ele ia para as casas do caminho
e cuidava dos leprosos, dava-lhes banho, pensava as feridas, amparou as viúvas, os órfãos, os excluídos do caminho. Ele tanto fez, mas antes de fazer, ele foi justo. Ele dividiu sua fortuna ao meio. Metade ficou para ele, a outra para o filho. E diametralmente oposto foi o comportamento de seu filho. Ele se locupletou das vantagens da posição social, do dinheiro, e fugiu da justiça humana, muitas vezes, de atos nefandos que cometia, mas se acobertava da sua posição social, que a justiça humana não o alcançava. Pois bem, a morte chega para todos, e chegou para os dois. Mas Mardônio Lúcio tanto fez e tanto marcou suas mãos durante o seu período como cristão na terra, que ele foi alçado, assim que desencarnou, às fileiras próximas do Cristo, que estava implantando o cristianismo na terra. Ele foi contado junto com aqueles espíritos que estavam nas falanges que trabalhavam diretamente com o Cristo. E o oposto aconteceu com seu filho. Mardônio Lúcio começou diuturnamente, de tempos em tempos, visitava seu filho nos umbrais mais profundos, onde ele padecia horrores. Certo dia, voltando das trevas em que ele se encontrava, Mardônio chegou perto do Cristo e lhe pediu encarecidamente que ele pudesse trazer o filho para as esferas mais altas, para que com o seu cuidado mais próximo, ele pudesse trazer o filho à luz da vida verdadeira. E assim o fez. Ele nem esperou, o Cristo assentiu com a cabeça e sorriu, mas ele nem esperou os outros luminares lhe aconselhar a esse respeito sobre o seu intento. E o que aconteceu? Ele trouxe o filho, e quando o filho, depois de ser adormecido por ele, começou a recobrar sua consciência naquela paragem luminosa, que ele começou a vislumbrar aqueles espíritos que volitavam, cuidavam dele e tudo mais. Quando ele recobrou completamente a sua consciência, ele começou a vomitar impropérios, xingamentos. Quando foi instado a ter respeito pela casa em que estava, ele debochou e declarou ainda mais uma vez: eu não pedi para estar aqui, eu não queria estar aqui, você me trouxe a revelia de minha vontade. Já ouviram isso acontecer em algum lugar? Então, foi exatamente isso que esse filho fez. Ele vomitou toda a sua revolta, todo o seu orgulho, seu egoísmo naquele pai e em todos que estavam à sua volta. Precisou ser contido. E quando foi contido, seu pai descobriu que ele não tinha condições de estar ali. E ele, mais uma vez, reconduz seu filho às trevas em que ele se encontrava. Mas aí vocês vão me perguntar, então ele desistiu daquele filho? E eu preciso dizer que quem ama não desiste. E Mardônio Lúcio, por 92 anos consecutivos, diariamente, descia às trevas mais densas, fazia uma prece, dava um pouco d'água e um naco de pão a seu filho. E aí vocês vão me perguntar, poxa, 92 anos, nossa! E aí o instrutor, o irmão X, nos diz que esses 92 anos de disciplina amorosa de Mardônio poupou o seu filho de 92 séculos nas trevas, porque o amor é a arte de repetir. E nós, ainda tão nublados no nosso entendimento, nós cobramos, puxa vida, eu venho para a casa espírita, eu saio cedo de casa, nossa, e eu chego aqui, e está faltando isso, e irmão não fez aquilo, ou eu vou para o meu trabalho, dou um bom dia sorridente, só encontro caratonhas, ou então, ah meu Deus, que trânsito. É porque eu ainda não entendi que o amor é a arte de repetir. É que eu ainda não tenho desejo ardente de servir. Porque quando eu tenho um desejo ardente de servir,
todas as injunções desse processo de servir, elas se nos tornam leves, porque eu tenho alegria no meu coração, porque tudo é do Pai, nada é meu, tudo é para o Pai, nada é meu. A minha cadeira não é minha, o meu posto não é meu, o meu corpo não me pertence. A única coisa que me pertence é aquilo que eu alimento e conjugo dentro dos meus sentimentos, do meu pensamento, do meu coração. Isso sim me pertence. E nós, que já somos aqueles que têm o Consolador prometido dentro do nosso coração, eu preciso parar de brincar com fogo. Eu preciso parar de brincar da criança que não sabe. Nós já sabemos alguma coisa assim. Nós já passamos pelos evangelhos. Nós estamos com a doutrina espírita na mão. Nós podemos ainda não compreendê-la, mas sabê-las, nós já sabemos. Então eu preciso parar de brincar com a minha eternidade. Deixar de ser inconsequente com a estrada que eu estou construindo. Esquecer o passado. Esquecer definitivamente quem nós fomos. Se eu fui inquisitor, se eu fui inquisitado, se eu fui rei, se eu fui mendigo, eu preciso esquecer o passado. Eu preciso olhar para este homem que está aqui, novo, nascendo, querendo se robustecer no bem, na paz, na alegria. Eu preciso fraternizar, eu preciso contagiar com a minha convicção o outro, porque se o outro, eu que estou com o evangelho na mão, não me vê dando testemunho disso, ele que está sem esperança vai se sentir pior ainda. E aqueles que são, não os nossos inimigos, mas os nossos cobradores, os que estão no mundo espiritual e que estão encarnados no mundo físico, se eu digo, eu sou espírita, ele fica me olhando para que eu dê o testemunho. E ele se locupleta quando eu esqueço que eu sou espírita, que eu sou cristão. E ele se infelicita, porque com a minha conduta eu estimulo nele o ódio, o desejo de vingança, a desforra, porque ele olha para mim e diz, ah lá, ó, é tudo da boca para fora, eu vou mesmo botar o meu pezinho na frente porque ela merece tropeçar. Porque ela está sendo mais uma vez hipócrita. E nós precisamos deixar de ser hipócritas conosco. Nós precisamos ser verdadeiro. O Cristo nos aguarda. O Cristo quer que hajamos agora. Eu preciso ser cristão agora. Eu não preciso depositar, eu tenho que parar de depositar ansiosamente as esperanças em mim mesmo no futuro. Eu preciso ser agora. Eu preciso ser melhor hoje. Eu preciso ser melhor neste momento. No dia que eu estou vivendo, a minha família precisa me ver enchendo com um sorriso nos lábios, porque eu estou servindo aos meus aquela garrafa de água que eu encontrei vazia. E eu dizer, abençoado seja essa água, porque o próximo que for tomá-la tem as minhas bênçãos, a minha alegria de ter servido àqueles que estão palmilhando comigo. Nunca esquecendo que esses que palmilham conosco são os nossos cobradores mais íntimos do passado. São com esses que eu preciso me apaziguar em primeiro lugar. Então o amor, a compreensão, a fraternidade tem que partir de mim. Eu não posso esperar dele. Eu não posso depositar esperança e expectativas no outro. Eu preciso ter expectativas comigo. Porque muitos casamentos se desfazem porque eu digo para o outro, ele é a minha vida. É a razão do meu viver. Ok, você até pode achar, mas a sua razão de viver deve ser aprender a amar. Se você casa para ser feliz, se você casa para fazer o outro feliz, então você se dedique a esse mistério. Se dedica, serve. Tenta mais uma vez, respira fundo e faz de novo, porque amor, eu repito, é a arte
de repetir. Que seja por 92 anos, que seja por 92 séculos, que repitamos as lições do amor, porque um dia, assim como Ele nos espera, um dia todos nós estaremos reunidos no aprisco do Pai, e vai ser tão bacana. Vamos tentar vislumbrar. Fechemos os nossos olhos por um minuto e vamos imaginar todos nós como os 500 da Galileia, recebendo do Cristo as instruções, porque já teremos condições de sairmos pelo universo a semear o amor, porque não podemos nos esquecer, nós somos cidadãos do universo, nós somos fadados à felicidade, nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o Consolador prometido, temos estrelas nas mãos. Não podemos esconder nossa candeia embaixo do alqueire do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Para terminar, mais um pouquinho, tem mais uma historinha desse livro lindo, cheio de lições para a vida inteira, que eu recomendo. Cartas e Crônicas da Psicografia Abençoada do Chico Xavier, através do irmão X, é pseudônimo de Humberto de Campos. Na dedicatória desse livro, é uma dedicatória do espírito Rabindranath Tagore. Ele nos conta que um lavrador humilde, que possuía uma pequena gleba de terra em que ele plantou trigo. E chegou a época da colheita, e ele já estava velhinho, mas não tinha ninguém para ajudá-lo. A sua gleba ficava lá no sopé da montanha, e o posto de comercialização ficava no alto. Ele sai da sua casinha de madrugada e passa praticamente o dia inteiro ceifando o trigo e colocando em 2 alforjes, que foi isso que deu a sua colheita, 2 alforjes de trigo, coloca-os sobre os ombros e enceta a sua subida para negociar a sua colheita. Subindo num dia de calor, na Índia, ele vai subindo e de repente, sabe quando a gente está subindo que a gente olha assim para o alto para ver quanto é que falta? Ele olhou para o alto e viu, para seu espanto, atônito, ele viu uma carruagem luzidia, que era luz pura. Imagina, por exemplo, a carruagem da Cinderela. Era luz, mas não era uma abóbora. Ela tinha um formato de uma estrela. E essa carruagem vem descendo na sua direção, e ele, atônito, vê-la, mas de repente ela para exatamente do seu lado. E ele, mais estupefato ainda, vê descer dessa carruagem de luz o Senhor da vida, o Senhor dos mundos. E qual não foi maior ainda o seu espanto? O Senhor das estrelas vira para ele, estende a mão e lhe pede uma esmola. Ele para, assustado, atônito, catatônico. Mete a mão num dos seus alforjes de trigo, escolhe um grão e deposita na palma da mão do Senhor da vida. Ele lhe dá um sorriso, agradece, entra na sua carruagem de luz e vai. Ele segue ainda atônito aquela carruagem de luz desaparecer estrada abaixo. Mas quando ele vai encetar novamente a subida, ele olha para o seu alforje e vê uma pequena luz. Abre, bota no chão, abre correndo. E ele vê que aquele grão de trigo que ele tinha ofertado para o Senhor da vida tinha retornado para o seu alforje, mas transformado em ouro puro. Ele põe a mão na cabeça e diz: que louco eu sou, eu deveria ter dado tudo para o Senhor da vida. A moral dessa história, meus irmãos, é muito clara.
nós estamos sendo chamados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos há muito tempo. E o que nós temos dado a Ele é menos que um grão de trigo. Mas agora nós estamos sendo chamados a dar tudo o que nós temos. Não nos chama para dar a vida, porque para dar a vida precisa ter a coragem do bem. E quem teve a coragem do bem foram os primeiros cristãos, que deram a vida física nos circos romanos, nas cruzes. A nós, os cristãos, sentinelas da luz do santuário de Jesus, nos é pedido somente boa vontade. Que nós tenhamos essa boa vontade, que façamos silêncio na nossa alma para escutar essa voz do Divino Mestre, que todos os dias, quando nos dá chance de acordar respirando sobre a terra, nos chama a ceifar, a plantar, a lavrar e a distribuir todos os dons que Ele nos concedeu. Aos médiuns é exigido apenas toda a boa vontade em servir a todos da humanidade, porque um dia todos nós seremos anjos. Os que estão infelicitando as coletividades serão anjos. O assassino, o estuprador, o usurpador, um dia será anjo. E esta casa de luz, todos os dias, recebe milhares de espíritos doentes, enlouquecidos, espíritos que anseiam aprender, porque é escola, é hospital, é sanatório também. Esta casa nos chama a transformá-la num celeiro de luz. Mas para isso precisamos humildemente entrar naquele portão e dizer: Senhor, faça de mim sempre instrumento da vossa paz. Graças a Deus.